Em novembro, o Kotai Project vai lançar um ecossistema financeiro global completo. Wallet, Exchange, Gateway, Marketplace e Betting. Tudo 100% em cripto, sem censura, sem limites, preservando o anonimato e a verdadeira descentralização. Vamos levar liberdade financeira e geográfica para milhões de pessoas. Prepare-se, novembro é o início de uma nova era. Kotai, o próximo nível da revolução cripto. E aí, pessoal, tudo certo? Bem-vindos ao Kotai Labs. Hoje a gente vai fundo numa questão que, olha, muita gente tem perguntado. O projeto Kotai, ele é de verdade descentralizado? Para responder isso, a gente vai analisar os números, a estratégia, a visão por trás do projeto. Então, bora lá que o papo é sério. Ok, olha só o nosso roteiro de hoje. Primeiro a gente fala sobre o dilema da centralização. Depois, a gente entra na abordagem da Kotai, fala sobre o risco dos fundadores, as táticas de escassez e incentivos e, para fechar, a visão de longo prazo. Vai ser uma análise completa. Vamos começar com o básico, né? A grande magia do mundo cripto sempre foi essa ideia de descentralização. Sabe, o poder na mão de todo mundo, não só de uma pessoa ou empresa. Só que, na prática, a história muitas vezes é outra, bem diferente do que prometem. Então fica a pergunta, uma pergunta que todo mundo deveria se fazer. A cripto que está na sua carteira, ela é descentralizada de verdade? Para a gente entender bem o que isso significa, vamos pegar um exemplo gigante, um caso clássico, a Binance com a sua moeda, a BNB. Um projeto que, nossa, fez um sucesso absurdo, mas que nasceu com uma concentração de poder gigantesca. E olha só esse gráfico. Os números aqui não mentem, né? Segundo a fonte, a gente está falando de 64%. Quase 2/3 de todos os tokens BNB que existem circulando nas mãos de uma única pessoa, o CEO da Binance. Isso, na prática, é o oposto do que a gente entende por descentralização, certo? E aqui fica claríssima a diferença de filosofia. De um lado, a gente tem um modelo centralizado, tipo da Binance, onde o fundador controla a maior parte e o ecossistema ainda tem um monte de moeda para vender. Do outro lado, a gente vê a proposta da Kotai, 99,9% dos tokens na mão da comunidade. E o mais importante, o ecossistema não vai ter uma reserva para vender depois do ICO. A diferença é brutal. Beleza, mas como é que a Kotai pretende fazer isso na prática, então? Agora a gente vai mergulhar na tokenomics do projeto, ou seja, na economia do token. É aqui que a gente entende como tudo foi desenhado para garantir essa descentralização desde o comecinho. O fornecimento total de Kotai, o KTI, é de 1 trilhão. Parece um número enorme, né? Mas calma, é importante entender. Esse é o número máximo que pode existir. Não é o que vai estar circulando no mercado. O que vai estar na mão das pessoas, de fato, vai ser bem menos que isso. E é aqui que a mágica acontece. Toda essa oferta que vai circular vai ser distribuída por uma comunidade bem focada no início, de mais ou menos 5.800 pessoas. Esse grupo é uma mistura dos fundadores do projeto e dos primeiros investidores que entrarem durante o ICO, a oferta inicial. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que quando o ICO terminar, lá em 7 de março de 2026, o ecossistema Kotai não vai ter um cofrinho de tokens para ficar vendendo. Nada disso. O poder de negociar, de decidir, tudo isso vai estar de verdade mesmo com a comunidade. Tá, eu sei o que muita gente deve estar pensando agora. E o risco dos fundadores? É o medo clássico, né? E se os quase 3.000 fundadores resolvem vender tudo de uma vez e o preço despenca? É uma preocupação super válida e a gente precisa falar sobre isso abertamente. E para lidar com esse risco, olha só o que o CEO do projeto fez. Ele veio a público e se comprometeu. Basicamente, ele disse, olha, os meus 380 milhões de cotais, eu não mexo neles até o preço passar de 10 centavos. E o mais legal não é só a promessa, é que isso vai ser registrado na blockchain, ou seja, não é só da boca para fora, vai estar lá para todo mundo ver. Transparência total. Mas a estratégia de proteção não é só essa. O projeto tem duas ferramentas muito fortes para criar valor e incentivar quem pensa a longo prazo. A primeira é a queima de tokens, para criar escassez. E a segunda é o staking, para recompensar quem decide guardar as moedas. E essa queima de tokens é bem interessante. É um processo automático totalmente transparente. Pensa assim, quando o ICO acaba, o contrato inteligente, que é como um robô que segue regras, vai lá ver todos os tokens que não foram vendidos, conta tudo e, puf, destrói eles para sempre. Ninguém aperta botão, ninguém decide nada, é tudo no código, na matemática. E o impacto disso é enorme. A projeção é que uns 270 bilhões de tokens KTI sejam queimados. Isso mesmo, 270 bilhões. Eles simplesmente vão deixar de existir.
Isso faz com que os tokens que sobram se tornem muito mais raros. É a lei da oferta e da procura, né? Menos oferta, maior o potencial de valor. O outro mecanismo é o staking. Pensa nele como uma espécie de poupança para suas criptos. É totalmente opcional, tá? Mas é bem interessante. Se a pessoa decide travar os tokens dela por, digamos, 2 anos, ela pode ganhar uma recompensa de 20%. Além de ser bom para quem investe, isso ajuda o projeto todo, porque tira moedas de circulação e diminui a pressão de venda. Ok, até agora a gente falou muito sobre as defesas do projeto, né? Como ele se protege e garante a descentralização. Agora vamos falar do ataque. Porque a verdadeira força da Kotai, no fim das contas, está na sua visão de futuro, na ambição de construir um ecossistema financeiro completo. E o plano é grande, pessoal. A gente está falando de uma infraestrutura completa. Uma carteira multi-chain, a Kotai Wallet, uma corretora descentralizada, um sistema de pagamentos, o Kotai Payments, uma casa de apostas, a Kotai Bet, e lá na frente até um banco offshore. Cada um desses produtos vai criar um motivo real para as pessoas usarem Kotai, o que vai gerar demanda. E é isso que vai transformar o token em uma altcoin de verdade, com seu próprio universo. O roteiro está bem desenhado. Em 2026 acontece o grande salto, o lançamento da blockchain própria. Esse é o momento em que o KTI deixa de ser um token para virar uma altcoin nativa, dona do seu próprio nariz com sua própria rede. A meta para o final de 2026 é ambiciosa, 500 mil de usuários ativos no ecossistema. E, em 2027, o plano é lançar o banco offshore. E no fim, tudo isso amarra numa missão muito maior, que é construir a maior infraestrutura descentralizada do mundo para o uso real das criptomoedas. É trazer o cripto para o dia a dia. É o sonho de você poder chegar na padaria, no posto de gasolina e pagar com cripto de um jeito fácil, sabe? Sem complicação, como a gente faz hoje com dinheiro normal. Bom, depois de passar por tudo isso, a pergunta que fica no ar é: será que esse modelo da Kotai, que junta descentralização de verdade desde o dia 1 com um ecossistema gigante, é o futuro das finanças descentralizadas? Eu quero muito saber a opinião de vocês. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham, vamos trocar uma ideia sobre isso. E para quem curtiu e quer se aprofundar, tá tudo aqui na descrição mastigadinho. O link para o projeto, o tutorial para entrar via Pix e o link para baixar a Kotai Wallets que já está em versão beta. E claro, se essa análise ajudou a clarear as coisas, já sabe, né? Deixa aquele like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Valeu demais pela companhia, pessoal, e a gente se vê na próxima.